Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz para todos. Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos da obra Depois da Morte, desta vez com o capítulo 20, O Espiritismo na França. Como nós vimos no capítulo anterior, Leon Denis nos trouxe uma série de referências, um compilado, acerca dos estudos sobre os fenômenos espíritas em diversas partes do globo. Então ele vai mencionar estudos na América, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Itália, vai mencionar inclusive o Brasil, mas ele reserva um capítulo à parte para tratar do caso da França, que naturalmente tem aí uma singularidade, pois foi na França em que esses fenômenos chegaram a se tornar propriamente uma doutrina, um corpo doutrinário por meio do trabalho de Allan Kardec. Então ele reserva um capítulo à parte para tratar do caso específico da França, que é justamente esse capítulo 20. E ele começa dizendo assim: na França não há tantos sábios espíritas como na Inglaterra, pois os seus homens de ciência, mais talvez do que em qualquer outro país, têm testemunhado indiferença ou reserva proposital a respeito das manifestações psíquicas. Então é meio que um desabafo aqui de Leon Denis, lamentando o fato de, na França, esses fenômenos não terem despertado tanto assim o interesse dos sábios, daqueles mais voltados para a ciência. Claro, despertou o interesse das massas, das multidões, existiam as reuniões de curiosidade, de experimentação e tal, mas no que diz respeito aos cientistas propriamente, não foi tão grande o interesse como em outros países, como por exemplo na Inglaterra, onde foram criadas sociedades, onde estudos mais metódicos, mais constantes foram sendo realizados. Na França, e aí a gente poderia pensar talvez em alguns motivos, não é? Seja pela própria condição ou questão social da França, por conta de tudo que vinha sendo vivido desde lá da Revolução Francesa, todo o processo ali do Iluminismo, que na França foi muito intensivo, a questão do ceticismo, do niilismo, da descrença quanto a essas questões de fé, quanto a essas questões do sobrenatural, entre aspas. Mas, enfim, por algum motivo isso não despertou tanto interesse dos sábios franceses, das academias francesas, como em outras partes. Então, Leon Denis aqui faz esse desabafo, esse lamento a respeito disso. Mas ele prossegue dizendo que existiam, claro, as exceções. E vale frisar que Leon Denis escreve essa obra em 1890, ou pelo menos lança a obra em 90 e vinha escrevendo provavelmente na década de 80, 1880 em diante. Talvez já vinha elaborando algo nesse sentido. Mas após essa obra, nós vamos ter outros sábios, estudiosos, cientistas renomados franceses que vão se interessar mais a fundo sobre ou acerca do fenômeno. Um deles ele vai citar aqui mais adiante Charles Siché, mas existirão outros que virão depois demonstrando também interesse sobre esses fenômenos. E aí ele vem citando então algumas exceções a essa postura de reserva proposital que muitos sábios franceses haviam adotado. E ele começa citando então Camille Flammarion. Assinalamos Camille Flammarion, cujo estilo encantador popularizou a ciência dos mundos. Então as obras, na sua linguagem muito peculiar de Camille Flammarion, não é? Que ele trata de maneira muito acessível, muito interessante sobre essa ciência dos mundos, né? Então ele foi de certo modo um pioneiro na divulgação científica, na questão da divulgação científica. E Leon Denis cita então Camille Flammarion, que esteve envolvido realmente mais a fundo com o espiritismo, não foi um daqueles que apenas ficou na experimentação propriamente, ele realmente se envolveu, se tornou espírita, era amigo de Kardec, proferiu, junto ao túmulo de Kardec, proferiu um discurso muito interessante, que inclusive consolidou e gravou para a posteridade aquele adjetivo, aquela referência a Kardec como o bom senso encarnado. Então ele cita primeiramente Camille Flammarion e depois Babinet.
membro do Instituto. Babinet, que era um físico que trabalhou ali com meteorologia, com várias questões, na verdade, e que se interessou também pelos fenômenos, fez estudos sobre os fenômenos, mas não pôde avançar muito nisso por conta do seu desencarne ali durante esse processo, ele que desencarna em 1872. Então ele cita esses dois e menciona inclusive que o primeiro fez o seu discurso junto ao túmulo de Allan Kardec, e o segundo, o físico Babinet, ele afirmou esses seus estudos, ou confirmou esse seu interesse, em uma carta que ele envia a Dr. Feuillard em 1867, que se tornou pública, em que ele faz conhecer a sua intenção, menciona Denis, de expor ao público fenômenos incríveis de que foi testemunha, isso as palavras dele, e cuja realidade pensa poder demonstrar, decidido como está a ir avante. A sua morte, porém, impediu a execução desse projeto. Como falei, em 1872, o Babinet desencarna e não pôde, então, dar prosseguimento mais a fundo a esses seus estudos. Leon Denis prossegue citando aqui essas exceções, ou esses sábios estudiosos que se dedicaram na França ao estudo do Espiritismo, e ele menciona, então, Paul Gibier, esse sim, que realmente foi muito importante, deixou inclusive um livro que a gente consegue acessar em português, a tradução dele, O Espiritismo ou Faquirismo Ocidental e a Análise das Coisas. Então ele escreveu obras a respeito desses estudos esses que ele fez com a médium de Nova York chamada Senhorita Salmon, que era um pseudônimo, na verdade, para Carrie M. Sawyer, que é essa médium da qual ele se utilizou para o estudo dos fenômenos, médium de materializações e tudo mais. Então o Dr. Paul Gibier, ele era, como diz aqui Leon Denis, discípulo de Pasteur, Louis Pasteur, ou seja, aquele grande cientista que descobriu a cura para a raiva, que descobriu, enfim, foi muito importante no âmbito da bacteriologia. Paul Gibier foi bacteriologista também, foi naturalista, foi membro do Museu de História Natural da França e por um bom tempo, viveu em Nova York, onde dirigia lá o Instituto de Pasteur na sede de Nova York. Então, era um discípulo de Pasteur, de um grande cientista, portanto. Publicou obras, como menciona aqui Leon Denis, nas quais estuda conscienciosamente e afirma com coragem a existência dos mesmos fatos. O Dr. Gibier, com auxílio do médium Slade, então utilizou-se também do médium Slade, estudou de modo muito especial o curioso fenômeno da escrita direta sobre a lousa, ao qual consagrou 33 sessões. Então é um fenômeno conhecido como escrita direta, não é o médium propriamente que escreve. Então você coloca ali uma lousa, coloca-se ela em algum lugar, uma gaveta, ou geralmente se colocava também uma lousa contra a outra, e quando se abria estava lá algo escrito. É o fenômeno de escrita direta, é uma espécie de efeito de materialização em que a escrita ali é materializada propriamente na lousa, no caso, E é o que Kardec chama também no Livro dos Médiuns de pneumatografia, em oposição à psicografia. Psicografia é aquela em que o médium, como espírito encarnado, serve ali mais diretamente de instrumento. Por isso é psico, que vem do grego alma, psicografia, a grafia por meio da alma, no caso o médium encarnado. Lembrando que o conceito de alma para Kardec é o espírito encarnado, o ser encarnado. Então por isso psicografia. Quando a escrita se dá diretamente pelo espírito, claro, se utilizando, é preciso que haja um médium, mas é mais um efeito de materialização, não é algo que passa pelo pensamento do médium. Então nós temos a pneumatografia, por isso pneuma, que do grego significa espírito. Então é a grafia pelo espírito, diferentemente da grafia pela alma, que é a psicografia. Então é interessante a gente analisar até essas diferenças etimológicas das palavras que Kardec cria e se utiliza
para descrever os fenômenos, para descrever os médiums. É muito interessante a gente atentar para esses detalhes. Então, o Dr. Gibier, o Paul Gibier, fez esses estudos sobre escrita direta na lousa por meio do médium Slade. 33 sessões, lousas duplas fornecidas pelo experimentador, seladas, uma posta sobre a outra, como falávamos, e assim se obtiveram no seu interior numerosas comunicações em várias línguas. Não deixa de ser um fenômeno muito, muito interessante, não é? Você ter duas lousas fechadas e quando você abre, você vê algo ali escrito. Então, como dizíamos, é uma espécie de fenômeno de materialização. Inclusive, quando Kardec vai fazer ali a classificação dos tipos de mediunidade, ele vai dividir em dois grandes grupos, a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade as mediunidades de efeitos inteligentes. Kardec queria englobar ou classificar essa mediunidade como mediunidade de efeitos inteligentes, porque ela produz textos, ela produz conteúdo inteligente. Não é simplesmente um fenômeno, né, um barulho, alguma coisa. Mas os espíritos solicitaram a Kardec, e ele relutou ainda, mas solicitaram a ele que colocasse esse tipo de fenômeno na condição de fenômeno de efeito físico, por conta da maneira pela qual ele se opera, porque ele não passa pelo pensamento do médium, eles se utilizam dos fluidos do médium para operar o fenômeno, mas não passa pelo pensamento do médium, portanto não seria propriamente uma mediunidade de efeitos inteligentes. Então é interessante a gente fazendo esses estudos também, essas compreensões. E aqui Leon Denis coloca um relato do próprio Gibier, ele dizendo assim: temos observado esses fenômenos tantas vezes e sob formas tão variadas que, se fosse privado nos reportarmos aos nossos sentidos para demonstrar casos tão especiais, renegaríamos o que na vida comum se apresenta todos os dias aos nossos olhos. Então, se a gente fosse pautar esses fenômenos apenas pelos nossos sentidos limitados, nós estaríamos muito restritos. Nós estaríamos muito restritos e bem pouca coisa nós poderíamos de fato confirmar na vida. É o que Kardec fala, né? Aquele que analisasse a vida, o universo, apenas pelos seus sentidos físicos, bem pouca coisa poderia confirmar, bem pouca coisa poderia chegar a estar convicto a respeito de bem poucas coisas, se pudéssemos nos basear apenas em nossos sentidos muito estreitos e muito limitados. Então é o que Gibier está dizendo aqui. E aí Denis prossegue. É, porém, no mundo das letras e das artes que encontramos ou que encontraremos numerosos partidários ou defensores dos fenômenos espíritas e das doutrinas que lhes são correlativas. E aí ele vai citar aqui, perdoe-me se a pronúncia não estiver adequada, não sei muito bem falar o francês, mas ele vai citar Eugène Nice, ele vai citar Vacquerie, Victor Hugo, La Chatre, Théophile Gautier, Victorien Sardou e vários artistas muito conhecidos naquele período na França. Victor Hugo não é preciso nem mencionar. Inclusive, há pouco tempo, em 2018, se não me engano, saiu um livro muito interessante pela editora Três Estrelas a respeito dos estudos que Victor Hugo fez sobre os fenômenos, as comunicações que ele estabeleceu quando estava no período de exílio. O livro se chama O Livro das Mesas, fazendo referência aos fenômenos das mesas que Victor Hugo estudou e estabeleceu ali um meio de comunicação. E esse livro é um livro extenso e traz ali o registro dessas comunicações de Victor Hugo com o mundo espiritual. Então, muito interessante. Victor Hugo se interessou bastante sobre os fenômenos, a respeito desses fenômenos. Victorien Sardou também é muito conhecido, há várias menções a ele na Revista Espírita. Se não estou enganado, é ele que traz certas imagens, aquelas imagens que Kardec menciona e compartilha sobre as moradias, por exemplo, em Júpiter. É ele que atua como médium, se não estou enganado, para a obtenção dessas psicopictografias. E
Aí Maurice La Chatre, que foi um importante divulgador da doutrina espírita na época, foi inclusive quando Kardec enviava livros para ele, para que ele pudesse divulgar esse conteúdo espírita, que se deu o conhecido Auto de Fé de Barcelona, quando alguns livros espíritas foram queimados lá em Barcelona. Então, alguns indivíduos, alguns nomes muito conhecidos naquele tempo e ainda hoje, que se interessaram pelos fenômenos, alguns que realmente falaram sobre esses fenômenos na época, para a gente ver como de fato isso alcançou também indivíduos dessas esferas, né, da arte, indivíduos muito conhecidos. Mas Leon Denis prossegue, no próximo parágrafo, dizendo: é quase sempre fora das academias que as experiências espíritas na França têm sido tentadas, e sem dúvida disso provém a pouca atenção que se lhes tem prestado. Então, mais uma vez, ele lamentando o pouco interesse que esses fenômenos haviam despertado de um modo geral na academia francesa, nos sábios da academia francesa. Mais tarde, alguns outros grandes sábios vão se interessar, pesquisadores reconhecidos vão se interessar por esses fenômenos. Não poderíamos deixar de mencionar o casal Curie, Pierre Curie e Marie Curie, que se interessaram por esses fenômenos, que fizeram experimentos com a médium Eusápia Palladino ali por volta de 1905, e Pierre Curie, numa carta a um amigo, chega inclusive a mostrar essa sua convicção e dizendo que era de fato todo um novo universo que se abria de fenômenos ainda desconhecidos, de forças, de elementos ainda desconhecidos, mas infelizmente ele não pôde avançar nesses estudos por conta da sua morte inesperada, ele que morreu atropelado por uma carruagem. Algo interessante até, porque Paul Gibier também não pôde avançar muito nos estudos, porque também morreu de maneira inusitada por conta de um cavalo em fuga. Inclusive teve um sonho meio que premonitório e acabou desencarnando desse modo. Pierre Curie, que foi prêmio Nobel de Física junto com a sua esposa em 1903, e ela depois foi também prêmio Nobel de Química em 1911. Então, grandes pesquisadores que se interessaram pelos fenômenos espíritas na França, mas que, no caso de Pierre Curie, não pôde avançar nesses estudos por conta da sua desencarnação. Gibier também, o Babinet também, como falávamos, mas mais adiante também Charles Richer avançou nesses estudos. Enfim, tivemos algumas exceções, mas de um modo geral, como lamenta aqui Denis, esses estudos se deram mais fora da academia por pessoas muitas vezes voltadas não tão propriamente ao estudo em si, mas mais à curiosidade, mais a um interesse passageiro, que é o que ele segue dizendo. De 1850 a 1860 estavam em moda as mesas giratórias. A predileção era geral, nenhuma festa, nenhuma reunião íntima terminava sem alguns exercícios desse gênero. Então era um modismo mesmo. Espalhou-se geral, digamos assim. Qualquer festa, qualquer reunião tinha lá alguma coisa nesse sentido para matar a curiosidade das pessoas. Então eram muitas vezes reuniões frívolas, e aí logo se depreende, pelo que sabemos a partir do Espiritismo, logo se depreende que tipo de espíritos, de um modo geral, que se manifestavam nessas reuniões, quando havia de fato manifestações legítimas, verdadeiras. Mas entre a multidão das pessoas que tomavam parte nessas reuniões e que se divertiam com o fenômeno, quantas teriam entrevisto as suas consequências do ponto de vista científico e moral, e a importância das soluções que ele trazia à humanidade? Então, logo, as pessoas foram se cansando disso. Por quê? Quando se tratava, ou como se tratava puramente de curiosidade, uma hora isso cansa, uma hora essa moda passa, como toda moda, como todo processo assim, muito, sabe, aquela chama do início, que daqui a pouco o combustível vai acabando, porque não se tem um móvel sério, não se tem um interesse sincero em algo mais elevado. E aí isso passa como as brumas da manhã, diante do sol, das lutas da vida, de outros interesses. Aquelas brumas se dissipam e não fica algo verdadeiro, não fica algo, um ideal que possa motivar as pessoas a continuar efetivamente. Então foram poucos os que conseguiram superar esses primeiros véus,
os véus ali da banalidade, da superficialidade, das frivolidades, para ir alcançando níveis mais profundos, né, de entendimento acerca desses fenômenos. Então, cansaram de propor questões banais aos espíritos. A moda das mesas, como qualquer outra, passou, e depois de certo processo ruidoso, o espiritismo caiu em descrédito. O próprio Kardec, mais adiante, ou melhor, na Revista Espírita, chega a descrever, né, esse processo pelo qual o espiritismo passou. Tem um artigo chamado As Mesas Volantes, da Revista Espírita de outubro de 59, em que ele comenta um artigo em uma revista, em um periódico, de certo modo sarcástico, irônico, com relação aos fenômenos espíritas, às mesas girantes e tudo mais. E aí, em determinado momento, ao comentar esse artigo, que Kardec insere aqui, ele faz um comentário dizendo assim, é impressionante que a maior parte das pessoas que falam do espiritismo com tanta leviandade jamais se deram ao trabalho de o estudar. Então, porque muito desse descrédito posterior vinha de pessoas que não haviam passado senão dessa superficialidade. Haviam ouvido falar sobre a moda, o modismo, estudaram os fenômenos apenas do âmbito desse modismo, dessas frivolidades, e então comparavam aquilo que estava sendo proposto de mais profundo simplesmente com aqueles fenômenos que haviam dado origem ao espiritismo. Resumiam, melhor, reduziam o espiritismo a simplesmente aqueles fenômenos, de maneira sarcástica e irônica, que é o que Kardec está dizendo. Como que muitos desses críticos não se deram nem ao trabalho de ir mais a fundo. Julgam o espiritismo por uma primeira impressão, na maioria das vezes por ouvir dizer, sem conhecimento de causa, e ficam surpreendidos quando lhes mostramos, no fundo de tudo isso, um dos princípios que dizem respeito aos mais graves interesses da humanidade. E não se pense que aqui tratamos somente do interesse do outro mundo. Todo aquele que não se detém na superfície vê sem dificuldade que ele, o espiritismo ou esses interesses, toquem todas as questões vitais do mundo atual. O espiritismo vai tocar na questão da psicologia, vai tocar nas questões da história, da sociologia, das relações, do indivíduo para consigo mesmo, enfim, todas as questões. Quem teria pensado outrora que uma rã dançando no prato, ao contato de uma colher de prata, daria origem ao meio de nos comunicarmos, ou seja, ele está falando do telégrafo, em alguns segundos de um a outro extremo da Terra. Dirigir o raio, produzir uma luz que rivaliza com a do sol. Paciência, senhores galhofeiros. De uma mesa que dança, poderá muito bem sair um gigante que porá de lado os zombadores, como de fato se deu. Na marcha em que vão as coisas, isto não começa mal. Então, logo ali no início do Espiritismo, Kardec já prevendo o alcance, a dimensão que isso teria e que terá ainda. Nós, falando hoje aqui do século XXI, o Espiritismo, aquilo que ele revela, está ainda por alcançar horizontes de influência muito vastos no seio da humanidade, que é justamente esse processo de regeneração que nós estamos vivendo, em que esses conhecimentos vão se tornando gradativamente crença comum, patrimônio comum da humanidade, como também dizem os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 798, 799, questão 800. Então, na marcha em que vão as coisas, isto não começa mal. Há um outro artigo, desta vez de 1858, dezembro de 1858, intitulado Aos Leitores da Revista Espírita, em que Kardec vai dizer assim: realmente estamos longe das mesas girantes, que não divertem mais, porque tudo cansa. É o que o Denis disse aqui. Tudo que é simples curiosidade, que não está ancorado num ideal, num móvel superior, em algo que diga respeito ao espírito, as coisas eternas, não perdura. Só não nos afadigamos daquilo que fala ao raciocínio, que fala à razão. E o Espiritismo voga a plenas velas, uma caravela plenas velas, a pleno vapor, um navio é a pleno vapor, em seu segundo período. Vale lembrar que
Em dezembro de 1863, Kardec vai trazer um artigo interessante na Revista Espírita chamado Período de Luta, em que ele vai dividir o Espiritismo em 6 períodos. O primeiro período da curiosidade, que é o período das mesas girantes, dos fenômenos puramente materiais. Depois o período filosófico, em que se entra aí já nos estudos, para além dos fenômenos em si, as consequências filosóficas, o corpo doutrinário propriamente do Espiritismo. O terceiro período é o período de luta, que é esse período do sarcasmo, das ironias, das resistências. Depois um período religioso, em que se alcança as consequências morais. Um período intermediário e, por fim, o sexto período, que é o da regeneração social. Então, Kardec fala aqui do segundo período, que é o período filosófico, que seguiu, sucedeu o primeiro período, que era o período da simples curiosidade. E nesse foi que o Espiritismo estava se desenvolvendo a plenas velas. Todos compreenderam que é toda uma ciência que se funda, toda uma filosofia, uma nova ordem de ideias. Era preciso seguir esse movimento, contribuir mesmo para ele, sob pena de sermos rapidamente ultrapassados. Eis porque nos esforçamos por nos manter à altura, sem nos fecharmos nos estreitos limites de um boletim anedótico. Então ele está falando aqui do próprio objetivo da Revista Espírita. Não era simplesmente trazer coisas para satisfazer a curiosidade. O objetivo era fazer desse periódico, desse instrumento, que é a Revista Espírita, um instrumento para ampliar a ciência espírita, o corpo doutrinário do Espiritismo, e não ficar simplesmente trazendo relatos para satisfazer a curiosidade ou para gerar aí humor a partir desses fenômenos. Não era esse o intuito de Kardec. Elevando-se à posição de doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre os que não testemunharam nenhum fato material. Por quê? Porque ele fala a razão. Ele vai ali na base daquilo que de fato forma a convicção. É que o homem aprecia o que lhe fala a razão, aquilo de que pode dar-se conta. É que encontra na filosofia espírita algo mais que um divertimento, qualquer coisa a preencher-lhe o pungente vazio da incerteza. Adentrando o mundo extracorporal pelo caminho da observação, nele quisemos que penetrassem nossos leitores a fim de fazer que o entendessem. A eles cabe julgar se alcançamos o nosso objetivo. Então Kardec mostrando essa sua meta, essa sua visão de ir além, de dar o passo seguinte e não se prender nessa curiosidade. E por isso ele conseguiu fazer algo duradouro, porque ele teve essa visão de estabelecer-se aí sobre essas bases da razão, do raciocínio, do critério, do estudo. E é o que Leon Denis vai seguir dizendo no próximo parágrafo. Mas a falta de sábios oficiais, então, embora não tenha penetrado muito a academia, observadores dos fenômenos, a França possuía um homem que devia representar um papel considerável, universal, no advento do Espiritismo. E nós já sabemos quem é esse homem. Kardec, como de fato um apóstolo, o próprio Espírito de Verdade vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o meu apóstolo vos instrui. Então, era um espírito que havia recebido essa incumbência. Humberto de Campos nos traz uma referência muito interessante sobre essa incumbência que foi dada a esse espírito de uma grandeza ali ímpar no mundo espiritual. Ele que recebeu essa incumbência de vir à Terra e ser o artífice, então, o organizador dessa nova revelação que viria por meio dos espíritos. Então, se faltaram os sábios oficiais, um espírito muito sábio, com certeza um espírito superior, de grandeza moral, de grandeza também de sabedoria, juntando tanto o desenvolvimento moral quanto o desenvolvimento intelectual, que é aí o apanágio dos espíritos superiores. Esse espírito encarnou, esteve conosco na condição de tarefeiro, de missionário, e claro, foi secundado por outros que vieram estar com ele, a própria Amélie e os continuadores, o próprio Leon Denis. Nós tivemos esses sábios não oficiais, entre aspas, que
se desincumbiram muito bem da tarefa que lhes foi designada. Allan Kardec, depois de ter durante 10 anos estudado pelo método positivo, com razão esclarecida e paciência infatigável, as experiências feitas em Paris, depois de ter recolhido os testemunhos e documentos que de todos os pontos do globo lhe chegaram, coordenou esse conjunto de fatos, deduziu os princípios gerais e compôs um corpo de doutrina contido em 5 volumes. Então, como nós havíamos mencionado, quando falávamos lá do próprio processo de iniciação de Kardec, ele começa os seus estudos sobre esses fenômenos em 55. Em 57 sai a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E em 68 vai sair aí a primeira edição da Gênese, fechando esses 5 volumes. E claro, ao longo disso nós tivemos outros livros, fascículos, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, a Revista Espírita. Então nós tivemos uma produção muito vasta de Kardec ao longo desse tempo, desse mais de 10 anos, aí, algo em torno disso, de 10 a 15 anos. Então de 55 a 69, né, algo em torno disso, de 15 anos, nós tivemos toda essa produção de Kardec, mas essencialmente essas 5 obras básicas que estabelecem o corpo de doutrina que é o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Então, uma grande inteligência. Eu me lembro da descrição, inclusive, que Delian vai fazer de Kardec lá na biografia que foi anexada no livro Obras Póstumas. Delian vai dizer: somente o mestre, com essa sua pujante inteligência, seria capaz de concentrar, não é, informações vindas de tantas partes, informações tão diversas, para triturá-las, transformá-las e depois as espalhar na forma de um orvalho benfazejo sobre as almas que desejavam conhecer e amar. Então, a feliz descrição de Delian, seu secretário, a respeito da inteligência ou de quem foi Kardec. Essa pujante inteligência, mas também um grandioso coração, um coração muito fiel ao alto, um coração humilde, todo aspecto moral desenvolvido, mas uma pujante inteligência que juntou informações tão diversas e vinda de tantas partes. Imagina um bloco maciço ali e conseguia triturar tudo isso, transformar tudo isso e converter isso em um orvalho benfazejo para as almas. Orvalho esse que nos alcança até hoje. Então, é uma feliz descrição de Kardec e do seu trabalho. Ele mesmo vai dizer, na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, quando trata lá do controle universal do ensino dos Espíritos, que ele mantinha correspondência ali com cerca de 1000 centros sérios de diversas partes do globo. Então é um trabalho realmente hercúleo. Quando nós analisamos o que foi produzido, né, nesse período de 56, 55, quando ele começa a estudar, 56, 57, com o lançamento do Livro dos Espíritos, até 69, o volume do que foi produzido, isso que nós tivemos acesso, sem contar os manuscritos que se perderam, né? Boa parte se perdeu, os que estão sendo descobertos agora, que estão sendo analisados, cartas, manuscritos seus que foram, que vieram a público agora e que vão ser estudados, os rascunhos, as cópias que ele fazia de cada texto que produzia, enfim, é algo hercúleo, simplesmente hercúleo. As correspondências que ele tinha com centros sérios, com pessoas que queriam tirar dúvidas, é algo fantástico. Então Kardec, de fato, tinha, como diz Denis aqui, papel considerável, diríamos mesmo imprescindível e universal. É claro que, e os espíritos o alertam sobre isso, ele não era essencial, ele diz, né? E se eu não aceitar a tarefa? O espírito de verdade diz, outro fará, porque Deus não faz repousar a sua obra sobre os ombros desse ou aquele indivíduo. Ele tem vários, e ele pode recorrer a outros, mas tendo em vista o que ele fez, o seu papel foi realmente essencial, fundamental
para que o Espiritismo se tornasse essa doutrina assim tão coesa, tão clara, tão acessível. E, claro, com a sua capacidade também agregadora, ele conseguiu unir, né, indivíduos de diversas linhas de pensamento, de diversas procedências, e ele conseguiu dar uma unidade que foi muito importante para o início do Espiritismo, para que não surgisse ali, na verdade, várias e várias linhas. Ele conseguiu dar uma unidade, claro, nós tínhamos correntes com perspectivas um pouco diferentes, com enfoques mais voltados para isso ou para aquilo, mas que estavam ali unidas. Havia uma unidade que Kardec soube dar e que foi muito importante para o início do Espiritismo. Graças ao quê? Primeiro, essa sua clareza, essa sua lógica insofismável, a esse seu raciocínio muito claro, essa sua poderosa inteligência, mas também ao seu cabedal moral, não é? A sua humildade, aos seus valores, a sua ponderação, a sua urbanidade, a sua paciência. Ele tinha essa característica agregadora que foi muito, muito importante para o início do Espiritismo. Então, chegou-se a ter esse corpo de doutrina contido em 5 volumes, cujo êxito foi tal, prossegue Denis, que alguns ultrapassaram hoje a 40ª edição. A saber, ele cita os 5 volumes: o Livro dos Espíritos, ou parte filosófica, o Livro dos Médiuns, ou parte experimental, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou parte moral, poderíamos acrescentar ou religiosa, entendendo aí por religiosa esse sentido moral, transcendente, o Céu e o Inferno, ou parte analítica, e a Gênese, ou parte científica. Então, muito interessante a gente ver aqui aquele triângulo de forças que Emmanuel também vai comentar. O Livro dos Espíritos, então, a parte filosófica, o Livro dos Médiuns com a parte experimental e a Gênese com a parte científica, se juntando aí, se unindo nesse aspecto científico do Espiritismo, né? O Céu e o Inferno com a parte analítica das consequências da vivência, dos atos, portanto, para o espírito na vida espiritual, poderia ser acrescentado também, poderia ser unido ali ao Livro dos Espíritos na parte filosófica. E o Evangelho segundo o Espiritismo como esse ângulo divino, como nos menciona Emmanuel, que representa aí a parte moral ou religiosa no sentido transcendente, de religação com o divino, de desenvolvimento dos sentimentos, de desenvolvimento moral. Então, a parte filosófica, nós teríamos ali o Livro dos Espíritos, o Livro Céu e Inferno, a parte científica, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e o ângulo divino, aquilo que aponta para o alto, o Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que em todas as 5 obras, esses aspectos vão se fundir. No Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ter também aspectos filosóficos e científicos. No Livro dos Espíritos vamos ter também aspectos científicos e morais. Então há uma mistura, mas se a gente fizer um quadro geral, essa é a definição que Denis aqui nos apresenta, e muito interessante. Allan Kardec fundou a Revista Espírita de Paris, que se tornou o órgão, o traço de união dos espíritas do mundo inteiro. Então ela foi esse grande laboratório de Kardec e também um instrumento muito importante para a manutenção dessa unidade do espiritismo. Kardec apresentava ali ensaios, recebia informações de diversas partes, colocava, comentava, e assim ele foi conseguindo agregar também o movimento espírita, oriundo ou de diversas partes, né, pertencente a diversos países, a diversas culturas. Ele conseguiu, por meio da revista, fazer esse traço de união que foi essencial para o desenvolvimento do espiritismo, para que ele tivesse força para vencer ali o período de lutas, todas as resistências, os ataques, tanto dos céticos quanto das outras correntes religiosas. Era importante essa união que fazia ali a força do movimento inicial, porque se estivessem divididos em várias correntes propriamente, separadas entre si, distanciadas entre si, talvez não existiria força suficiente para vencer as resistências e chegar aos próximos períodos.
e ao último período, que é a meta a ser estabelecida, que é o período de renovação social. Então, serviu como traço de união dos espíritas do mundo inteiro e na qual se poderá acompanhar a evolução lenta e progressiva desta revelação moral e filosófica. Por isso o estudo da Revista Espírita é tão importante, porque mostra para nós esse desenvolvimento. Vários dos textos que nós vamos ver depois nas obras básicas, na codificação propriamente, foram trabalhados antes na Revista Espírita, foram aperfeiçoados, foram modificados em certos aspectos, foram discutidos, para que depois Kardec pudesse consolidá-los nas obras da codificação. Então é um grande laboratório de Kardec e é essencial esse estudo. A obra de Allan Kardec é, portanto, o resumo dos ensinos comunicados aos homens pelos espíritos, em um número considerável de grupos espalhados por todos os pontos da Terra e durante um período de 20 anos. Então, como nós dizíamos, Kardec menciona cerca de 1000 grupos sérios com os quais ele mantinha contato. Então é muito interessante a gente pensar nisso e impactante até a gente ver o volume da correspondência, o volume de material que Kardec precisou trabalhar. É algo realmente fascinante. A gente fica a pensar no suporte espiritual por detrás dos espíritos e também dos encarnados que vieram secundá-lo na obra, mas essencialmente é um trabalho hercúleo, gigantesco. Então, um número considerável de grupos espalhados por todos os pontos da Terra, e aí entra o aspecto fundamental do controle universal dos ensinos dos espíritos, que Kardec trata na segunda parte da introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, que é um pilar fundamental da doutrina espírita. É a sua própria base de apoio, é esse controle universal. Então, mensagens vindas de diferentes médiuns, que estão em diferentes partes, portanto inseridos em diferentes aspectos culturais, sociais, etc., e que falavam de questões similares, que traziam conteúdos similares, que apontavam para as mesmas conclusões, que apontavam no mesmo sentido. Então, com isso, você dilui as influências dos médiuns, dos espíritos específicos, das influências exteriores, e você consegue ter, então, um conteúdo que está ali harmonizado, que está ali sustentado por essa concordância vinda de diversas partes, ou ancorada em diversas partes, em diversos médiuns, que não se conheciam, que não dialogavam entre si. Então, esse é um aspecto essencial do Espiritismo. Kardec vai tratar disso, como falei, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro A Gênese, tanto no prefácio como no capítulo 1. Ele fala da importância dessa concordância dos espíritos. Mais adiante, Leon Denis prossegue. Allan Kardec, como escritor, mostrou-se de uma clareza perfeita, de uma lógica rigorosa. É a definição lá de Delian. Uma pujante inteligência capaz de concentrar tantas informações oriundas de tantas fontes. Triturar tudo isso, trabalhar tudo isso para depois tornar isso acessível. Então, assim, ele consegue ser simples e profundo ao mesmo tempo, que é a característica essencial do grande escritor, do gênio mesmo, que Kardec figura entre os gênios da filosofia. Ele consegue fugir da prolixidade, que é muito comum no âmbito filosófico, né? Ficar ali enrolando, estilo muito rebuscado. Kardec ele consegue manter uma simplicidade sem perder profundidade. Então, isso é atributo realmente de grandes mentes, de grandes espíritos. Todas as suas apreciações repousam sobre fatos observados, atestados por milhares de testemunhas. Testemunhas desses centros com os quais ele se correspondia, as testemunhas que participavam também das suas reuniões, das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Apelou para a filosofia e esta desceu das alturas abstratas em que pairava, fez-se simples, popular, acessível a todos. Olha que linda essa frase. Kardec é o gênio que conseguiu fazer com que a filosofia descesse aos
aos povos, às multidões, que é inclusive o objetivo de Denis com essa obra, Depois da Morte. Uma síntese, um resumo da doutrina espírita de caráter popular. É o que ele diz lá, logo à introdução da obra, quando fala dos objetivos da obra. Então, Kardec também, né, ele apela para a filosofia e ela desce das alturas abstratas, como dizia, é muito comum em filósofos desse século, do século XIX, do século XVIII, do século XX, esse rebuscamento, essa abstração, a prolixidade. Kardec não, ele traz para o simples, para o popular, para o acessível. Despida das suas formas envelhecidas, posta ao alcance das mais humildes inteligências, ele está falando da filosofia, ela demonstra a persistência da vida de além-túmulo e assim traz esperança, consolação e luz àqueles que sofrem. Então, despida daquelas formas complicadas, tirando as cascas que muitas vezes dificultam acessar o núcleo, tirar da casca da fruta para que o sumo pudesse ser alcançado. Essa filosofia, acessível então às mais humildes inteligências, mostra, comprova a persistência da vida além-túmulo e, como consequências, traz o quê? Consolação, esperança e luz àqueles que sofrem. Discernimento para melhor se conduzirem pela vida, na caminhada, trazem a certeza, o bálsamo no coração diante do afastamento temporário daqueles que partem antes de nós, daqueles que amamos. Então, essa é a filosofia espírita na sua própria essência. Ela vai abster-se dos mantos ilusórios do mundo, da vaidade e das complexidades, para fazer-se simples, para fazer-se acessível aos corações aflitos que buscam no Cristo, que buscam na compreensão das leis que regem o universo, do amor divino, as fontes da sua consolação, as fontes de força para seguirem avançando na caminhada. A doutrina de Allan Kardec, nascida, não será demasiado repeti-lo, da observação metódica, da experiência rigorosa, não se torna um sistema definitivo, imutável, fora e acima das conquistas futuras da ciência. Então, uma preocupação que Kardec mesmo revelou em vários momentos da codificação, da sua obra, esse caráter progressivo de aperfeiçoamento da doutrina espírita, incorporando também aquilo que a própria ciência material vai trazendo de novo. A ciência espírita estudando o âmbito do espírito, do mundo espiritual, a ciência material estudando a matéria, as leis que regem a matéria, e o espiritismo como um todo englobando então tudo que vem desses dois conjuntos de revelação, de aprendizado, de entendimento das leis divinas, para ir progredindo, para ir avançando nessa que é uma senda infinita. Se pensarmos que o universo, a obra do Criador, ela é em si infinita, o nosso conhecimento, o nosso entendimento dele também infinitamente estará inserido nesse processo de renovação. E é o que Leon Denis deixa claro. Então, partindo de um método, de uma observação rigorosa, da experiência rigorosa, ela não se torna algo rígido, algo fechado, como aconteceu em muitas outras correntes espirituais ou religiosas, quando por meio de raciocínios a gente construiu algo, um edifício, mas todo ele já muito rígido, algo muito engessado, que não cabia mais novos entendimentos, que foi o que aconteceu, de certo modo, no seio do cristianismo, quando as descobertas da ciência foram chegando, foi preciso romper certas rigidezes de entendimento que existiam, porque a ciência nos mostrava uma coisa que não era mais possível negar. No entendimento da criação do universo, por exemplo, da criação do mundo, e uma série de outros fatores. Então o Espiritismo, ele, embora tenha essa base segura, sólida, ele é um edifício em construção, que vai ao infinito, né? Ele vai avançando ao infinito, porque o seu objetivo é cada vez mais abrir horizontes para
psiquismo, para a mente humana, no que diz respeito ao Criador e à sua obra. Portanto, horizontes infinitos. Resultado combinado de conhecimentos dos dois mundos, como falávamos, a ciência material, estudando o mundo material, e a ciência espiritual, estudando o mundo espiritual. De duas humanidades penetrando-se uma na outra, ambas, porém, imperfeitas e a caminho da verdade. Do desconhecido, a doutrina dos espíritos transforma-se, sem cessar, pelo trabalho e pelo progresso. Então, ambas as humanidades são imperfeitas. Até os espíritos no mundo espiritual, inclusive aqueles de esferas mais adiantadas, ainda estão progredindo também. Os próprios espíritos na codificação espírita vão dizer para Kardec: existem coisas que ainda nos escapam. Estamos ali a falar de espíritos superiores, de espíritos que já têm uma abrangência de entendimento e de visão que para nós ainda é inconcebível. Então, são duas humanidades solidárias, porque ora estamos aqui, ora estamos lá, que, interagindo, vão avançando conjuntamente em direção ao desconhecido, à verdade, em busca da verdade, por meio do trabalho e do esforço, do progresso, da lei de progresso. Depois da morte de Allan Kardec, prossegue Denis no próximo parágrafo, o Espiritismo fez uma evolução considerável, assimilando o fruto de 25 anos de trabalhos. Então vieram ali os continuadores de Kardec, Gabriel Delane, Leon Denis e outros, mas tivemos também dificuldades, como agora estamos conhecendo um pouco mais a partir de novos documentos, de novas revelações. Tivemos algumas dificuldades ali no processo pós-Kardec, alguns equívocos, alguns tropeços, mas tivemos também grandes colaboradores que levaram adiante esse bastão. Leon Denis é um exemplo claro disso, que conseguiu manter à altura o espiritismo ali na França com a partida de Allan Kardec, a própria Amélie, como falei, Gabriel Delane e outros que foram grandes contribuidores. Mas tivemos também as dificuldades. A descoberta da matéria radiante, as análises dos sábios ingleses e americanos sobre os fluidos, sobre os invólucros perispirituais ou formas revestidas pelos espíritos em suas aparições, todos esses progressos abriram ao espiritismo um novo horizonte. Graças a esses estudos, o espiritismo, penetrou a natureza íntima do mundo fluídico e, para o futuro, pode, com armas iguais, lutar contra os seus adversários nesse terreno da ciência que se lhe tornou familiar. Então, o Espiritismo adentrando ou criando também essa ponte com a ciência material na medida que vai se descobrindo novas formas, novos estados da matéria. Estamos ainda muito longe, pelo menos do que temos em vista agora, de conseguir com os instrumentos da ciência material acessar esses elementos semimateriais, esses fluidos mais sutis, mas o Espiritismo já vai estabelecendo essa ponte que mais cedo ou mais tarde vai se dar de fato, vai haver uma convergência aí dessas duas ciências, a ciência espírita, a ciência espiritual com a ciência material. O Congresso Espírita e Espiritualista Internacional, reunido em Paris no mês de setembro de 89, foi nesse congresso, como a gente viu lá no primeiro estudo, nos primeiros estudos sobre a obra, que ficou estabelecido esse propósito de fazer uma obra que fosse uma síntese do espiritualismo moderno em caráter popular e que Denis então diz, olha, já estou trabalhando uma obra nesse sentido, que é a obra Depois da Morte. Então, nesse congresso, ele demonstrou toda a vitalidade da doutrina que acreditavam sepultada debaixo dos sarcasmos e das zombarias. Leon Denis teve um papel muito importante nesse congresso como secretário. Depois, no próximo congresso que ele vai participar, em 1900, aí como presidente efetivo também, ele teve uma participação muito importante. Então, Denis ele esteve muito integrado no movimento, na continuidade ali no pós-Kardec. Ele teve muito essa tarefa agregadora de juntar diferentes pontos de vista, sempre com compromisso com a fidelidade à obra de Kardec. Quando muitas vezes outras correntes começavam a se misturar, ele sempre voltava, fazia esse processo de voltar a Kardec, de ponderar com o método de Kardec, com a lucidez de Kardec. Então é muito bonito ver como ele descreveu aqui, né?
Kardec, e ao longo de toda a sua obra esse respeito, essa reverência que Denis tinha por Kardec. Talvez um vínculo realmente de outras experiências em conjunto nesse trabalho de esclarecimento e de busca da verdade. Então, o Congresso de 1889 teve essa função de mostrar o alcance que aqueles estudos estavam tendo, pelo número de pessoas que mobilizou. 500 delegados vindos de todos os pontos do mundo assistiram às suas sessões, 95 revistas e jornais aí estiveram representados. Homens de grande saber, de alta posição, das mais diversas nacionalidades, franceses, espanhóis, italianos, belgas, suíços, russos, alemães, suecos, enfim. Todo um interesse, toda uma mobilização que chamou naturalmente a atenção do entorno, daqueles críticos, daqueles que ironizavam, daqueles que acreditavam que o espiritismo não passava de mera curiosidade. Quando vem ali pessoas assim gabaritadas, reunidas para estudar, para falar sobre isso, isso gerou um impacto. Os membros das diversas doutrinas representadas nesse congresso, espíritas, teosofistas, cabalistas, swedenborgianos, em perfeita união, afirmaram por unanimidade de votos os dois princípios seguintes. Então, era um congresso espiritualista, portanto, envolvia não só espíritas, mas tinha-se também essa busca pelos pontos em comum, por aquilo que os unia. Existiam os pontos divergentes, sim, e Denis participou de debates, fez contraposições, mas existia também esse esforço por aquilo que era comum. Então foram 2 pontos nesse primeiro congresso. Persistência do eu consciente depois da morte, ou seja, imortalidade da alma. E relação entre os vivos e mortos. Então, a mediunidade, a interação entre esses 2 mundos. Aí ele põe até uma notinha aqui a respeito do Congresso de 1900, que em votação unânime também ratificou aí já mais pontos em comum. O primeiro, o reconhecimento da existência de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O segundo, pluralidade dos mundos habitados. O terceiro, imortalidade da alma. O quarto, a sucessividade das existências corporais na Terra e noutros globos do espaço, ou seja, reencarnação. 5. Demonstração experimental da sobrevivência da alma humana pela comunicação medianímica com os espíritos. 6. Condições felizes ou infelizes da vida humana em razão das anteriores existências da alma, ou experiências da alma, melhor dizendo, dos méritos ou deméritos e dos progressos que ela tem a realizar. 7. Perfectibilidade infinita do ser. 8. Solidariedade e fraternidade universal. Então, veja só, de 89 para 900, como se ampliaram esses pontos em comuns. Aqui nós temos quase que os fundamentos principais, efetivamente, da doutrina espírita. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a parte experimental da mediunidade, a condição feliz ou infeliz, ou seja, esperanças e consolações, penas e gozos, que está lá no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno também, perfectibilidade infinita do ser e aspecto moral já também, solidariedade e fraternidade universais. Então é interessante ver como de um congresso para o outro existiu esse avanço tão grande no que diz respeito a esses pontos em comum. O Congresso Espírita de 89, despertando a atenção pública, estimulou o espírito de exame e provocou um conjunto de estudos e experiências científicos. Então, aquele agrupamento, aquele interesse ali demonstrado, naturalmente irradiou, naturalmente se alastrou para outros setores, para outros indivíduos, estimulando estudos e pesquisa a respeito. E aí ele cita aqui, por exemplo, Charles Richer, Coronel de Rochat, que fizeram estudos nesse sentido. E aí mais adiante, ele diz, o Congresso Internacional de Psicologia Experimental, realizado em Londres em 1892, mostrou que em pouco tempo se haviam produzido na ciência algumas modificações especialmente notáveis sobre o assunto. Charles Richer aborda francamente a questão da nova psicologia e trata dos fenômenos espíritas, telepatia, dupla vista, etc. Charles Richer, que era francês, um grande pesquisador, que foi inclusive Nobel de Medicina em Fisiologia em 1913, e que se dedicou a esses estudos, e ele traz aqui o próprio relato dele. Existirá essa psicologia oculta? Para nós isso não é duvidoso.
pois efetivamente existe tal psicologia. Não é possível que tantos homens distintos da Inglaterra, América, França, Alemanha, Itália e outros países se tenham deixado enganar tão grosseiramente. Eles refletiram e discutiram todas as objeções apresentadas, não encontrando motivo para atribuírem ao acaso ou ao produto de fraude qualquer dos fenômenos observados, visto terem tomado precauções antes mesmo que outros as houvessem indicado. Recuso-me também a acreditar que tais trabalhos tenham sido estéreis, ou que esses homens tivessem meditado, experimentado e refletido sobre meras ilusões. Então, Richer falando aqui da convicção quanto ao fenômeno. Quanto às causas do fenômeno, Richer ficou meio que oscilando, tanto que criou a metapsíquica que buscava explicar os fenômenos não pela influência de espíritos propriamente, mas pelo próprio psiquismo dos envolvidos. Então ele oscilou quanto às causas, mas com relação aos fenômenos em si, ele afirma essa sua convicção. Charles Richer, prossegue agora Denis, lembra aos membros do Congresso quantas academias se têm arrependido de haverem muitas vezes negado a priori as mais belas descobertas. Quantos exemplos não teríamos? Quando surge alguém com uma ideia, todo mundo o ridiculariza, para depois essa ideia se tornar uma ideia fundamental para uma inovação, um avanço, um progresso material essencial para a sociedade. E muitas vezes, aqueles que mais recusam, aqueles que opõem uma resistência mais enfática, são justamente os sábios, os cientistas que deveriam ter esse espírito de observação, esse espírito de ponderação. Ele prossegue. Por isso, as academias, deviam ser agora mais cautelosas, a fim de não caírem na mesma falta. Demonstra os resultados proveitosos que, do estudo da nova psicologia, baseada sobre o método experimental, pode decorrer para a ciência e para a filosofia. Com os seus estudos, Charles Richer demonstrou isso. Há inclusive um relato interessante de Humberto de Campos, que está no livro Crônicas de Além Túmulo, que fala do processo de desencarne de Charles Richer. Está lá no capítulo 16, a mensagem se chama A Passagem de Richer. Depois leiam lá, é muito interessante, e que fala um pouco dessa oscilação de Richer no que diz respeito às causas do fenômeno, Ele ficou ali, ele atestou a sua convicção com relação aos fenômenos, a existência deles, que não era uma fraude, não era uma ilusão, mas no que diz respeito às causas ele ficou ali oscilante. E aí no processo de desencarne é interessante porque antes disso Humberto Campos fala um diálogo que existiu ali aparentemente entre o próprio mestre, o Cristo, e alguns de seus prepostos falando da missão que Richer tinha juntamente com outros cientistas de darem suporte ao espiritismo nesse processo nascente, esse suporte científico, esse suporte da academia para que ele pudesse de fato prosperar. E aí, já no final, no processo de desencarne, Humberto Campos diz assim: no leito de morte, Richer tem as pálpebras cerradas e o corpo na posição derradeira, em caminho da sepultura. Seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Ainda estava inquieto até o fim. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. É um conto, espíritos. Gabriel Delaine estende-lhe os braços de amigo, Denis e Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores da Revista dos Dois Mundos, cooperadores devotados dos anais das ciências psíquicas, obras em que ele contribuía, ali estão para abraçarem o mestre no limiar do seu túmulo. Richer abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Parece-lhe haver retrocedido às materializações da Vila Carme, mas ao seu lado repousam seus despojos cheios de detalhes anatômicos, fazendo uma referência ali aos estudos de materialização que ele havia feito. O eminente fisiologista reconhece no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas, sua personalidade é a mesma. E no momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa dos que o rodeiam, houve uma voz suave e profunda falando do infinito. Então estavam ali seus amigos colaboradores dos seus periódicos, dos seus estudos, estava ali Leon Denis e Flammarion, lembrando que Denis desencarna em 27,
Richer, se eu não me engano, desencarna em 35. Então Denis já estava ali, Gabriel Delaney também. E aí essa voz do infinito então lhe diz: Richer, exclama o Senhor no tribunal da sua misericórdia. Então o próprio mestre. Por que não afirmaste a imortalidade? E por que desconheceste o meu nome no seu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre este mundo. Perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento à base das dúvidas dissolventes. Talvez fazendo uma referência à metapsíquica. Né? 85 anos se passaram esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia, decifraste com teu esforço abençoado muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo, e todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Então é aquela coisa do espírito missionário que vem com um projeto muito vasto, mas que na matéria, suscetível às suas velhas tendências, não consegue realizar a integralidade do projeto. Fez muito, e é preciso reconhecer, como aqui o Senhor o reconhece, mas não fez tudo, porque as velhas tendências, as resistências materiais, os interesses acabam limitando os passos que ele poderia ter dado. Mas eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros, e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. Então, todo esse conhecimento não te preparou assim tão bem para a morte, como essa convicção mais firme na imortalidade poderia tê-lo preparado. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina, como um venábulo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que as ciências nunca lhe haviam dado. Então, embora nutrindo profundamente a riqueza do seu cérebro, o seu coração estava como que sedento. E agora ele encontrava essa fonte viva no Cristo, na fé, nessa vinculação profunda com o divino. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas, de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estais no céu. Então, um momento muito bonito. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada de éter da eternidade, e entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Então, bonito relato de Humberto de Campos a respeito da passagem de Charles Richer. E aqui, então, a gente encerra as nossas reflexões sobre o Espiritismo na França, comentando sobre os sábios que eles estudaram, sobre a grande, inesquecível figura de Allan Kardec, que soube ser esse missionário do alto para a vinda, para a consolidação de fato do Consolador no planeta terreno, abrindo um novo período para a humanidade, para o pensamento humano de um modo em geral. Na semana, ou melhor, no próximo episódio, nós damos prosseguimento no capítulo 21, falando sobre o perispírito, ou o corpo espiritual. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e muita paz.